Disciplina de Microbiologia Agrícola, Gilberto Teixeira Soares, Agronomia terceiro período. Elevada produção de catalase por Rhizobium radiobacter strain 2.1. Muitas indústrias, quando fazem suas reações químicas, elas liberam como subprodutos o peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio, quando jogado em mananciais hídricos ou o meio ambiente, é capaz de poluí-los. A catalase é uma enzima capaz de degradar esse peróxido de hidrogênio. Rhizobium é um gênero de bactérias que, quando em simbiose com vegetais, consegue fixar nitrogênio no solo. Já Rhizobium radiobacter é uma espécie de bactéria que consegue produzir grande quantidade de catalase. A escolha correta de uma bactéria pode otimizar a produção dessa catalase, sendo possível essa produção em larga escala para utilização em indústrias. É uma foto de Rhizobium radiobacter. E o objetivo do estudo foi analisar algumas espécies de bactérias que tivessem a capacidade de produzir grandes quantidades dessa catalase, principalmente a bactéria Rhizobium radiobacter strain 2.1, que conseguisse estabilizar essa catalase em altas temperaturas, para que ocorresse a degradação de compostos industriais. Os materiais e métodos foram colocados em ordem cronológica para melhor entendimento do artigo, começando pelo isolamento de bactérias com atividade da catalase alta. As amostras de solo 0,2 gramas e de água 0,2 ml foram utilizadas para isolamento dessas bactérias. Elas foram adicionadas a um meio basal de 10 ml. Para que houvesse a seleção de bactérias produtoras de catalase, adicionou-se a esse meio 0,5 gramas por litro de peróxido de hidrogênio. Essas culturas foram cultivadas a 30 graus Celsius em um agitador que fazia 130 oscilações por minuto durante 24 horas. Após esse tempo, o caldo de cultura foi espalhado em placas de Petri contendo um outro meio basal com 15 gramas por litro de água. Identificação do isolado. A identificação e caracterização do isolado foi realizada de acordo com o manual de Bergen e também foi utilizado o sistema Biolog. Já as pesquisas de homologia foram realizadas usando o sistema BLAST, no DDBJ, que é o Banco de DNA do Japão. Análise de plasmídios para detecção da patogenicidade. Para detectar os plasmídios TI, indutores de tumor, e RI, indutores de raízes, fez-se análise por PCR, reação em cadeia da polimerase. A PCR foi efetuada em um termociclador de DNA térmico, MP. Foram utilizadas nessa análise PCR cepas de Rhizobium radiobacter de controle negativo, NBRC 13532T, e controle positivo, MAFF301276. Preparação dos extratos celulares. As células foram cultivadas em um Erlenmeyer contendo 200 ml de meio de base a 30 graus Celsius em um agitador rotativo, que fazia 130 rotações por minuto. Para que houvesse comparação das bactérias produtoras de catalase, foram utilizadas várias espécies de bactérias, como Rhizobium radiobacter, MAFF301276, a bactéria Escherichia coli, Micrococcus luteus e Pseudomonas fluorescens. Elas foram colocadas sob as mesmas condições de produtividade. Ensaio da atividade da catalase e proteínas. A atividade dessa catalase foi medida espectrofotometricamente através da monitorização da queda de absorvância a 240 nanômetros causada pelo desaparecimento desse peróxido de hidrogênio, utilizando-se um espectrofotômetro. A quantidade de enzima que consegue decompor 1 mol de peróxido de hidrogênio por minuto foi definido como 1 litro dessa atividade da catalase. Já o teor de proteína no extrato celular foi medido usando o kit de ensaio de proteínas BCA. Cada tratamento foi realizado em triplicata, e a atividade da catalase foi ensaiada a cada vez que ocorreu essa triplicata. Efeitos da temperatura e do pH na atividade da catalase. Para medir o efeito da temperatura, houve incubação de extratos celulares a várias temperaturas durante 15 minutos, utilizando-se um tampão fosfato de sódio com 50 mmol de concentração de pH 7. A temperatura ótima foi determinada por ensaio da atividade da catalase pela diferença de temperatura em que a catalase teve maior produtividade.
Já o efeito do pH, ele foi feito de acordo com o seguinte procedimento. Houve a incubação desses extratos de células a 30 graus Celsius durante 30 minutos, com tampões com concentração de 50 milimols nos seguintes tampões: citrato de sódio, que tinha pH de 3 a 6, fosfato de sódio com pH de 6 a 8, tris-HCl com pH de 8 a 9 e glicina NaOH com pH de 9 a 11. O pH ideal foi determinado por ensaio da atividade da catalase em diferentes tipos de pH. Resultados e discussão. Aí nessa figura podemos ver análise de PCR, que houve detecção de patogenicidade ou não desse Rhizobium radiobacter. Na coluna M, vemos aí que é o nosso DNA marcador. A coluna 1 mostra cepas de Rhizobium radiobacter não patogênicas. A número 2 é Rhizobium radiobacter strain 2.1 e número 3, Rhizobium radiobacter patogênico. Podemos ver que nessa análise de PCR não houve nenhuma capacidade dessa Rhizobium radiobacter ser patogênico, não produzindo TI ou RI, no caso indutores de tumor ou indutores de raízes, mostrando assim que a Rhizobium radiobacter strain 2.1 não tem nenhuma fitopatogenicidade, tendo valores baixos se comparados nessa figura aí, pois teve em torno de 400 a 500 BP, sendo que 1000 estava bem distante do esperado, né? A tabela 1 mostra aí espécies produtoras de catalase e as comparações entre elas para saber qual produziu mais catalase. Podemos ver aí na coluna tempo que strain 2.1 foi uma bactéria que conseguiu chegar em sua fase estacionária em 20 horas, isto é, em 20 horas não havia mais nenhum crescimento celular nem produção de catalase. Ela chegou em fase que ela ficou estacionada na produção. A que demorou mais foi Micrococcus luteus com 34 horas, porém não foi proporcional à produção de catalase, podendo ver aí na coluna atividade que mesmo com menos tempo de produção, a strain 2.1 foi capaz de produzir mais catalase, com 85.176 unidades de medida por ml, mostrando assim sua alta capacidade de produção de catalase. Na coluna proteína, vemos aí que Pseudomonas fluorescens foi uma das bactérias que mais conseguiu produzir proteína, mostrando seu alto valor proteico, né, para atividade em compostos que necessitam de proteína. Já a strain 2.1 não teve alta produção de proteína, porém na coluna atividade específica, novamente falando da catalase, ela novamente foi a que produziu o maior volume de catalase, demonstrando mais uma vez que ela pode ser utilizada em indústrias para a degradação desse peróxido de hidrogênio. Aí temos um gráfico demonstrando o tempo de cultura e o crescimento celular com os círculos fechados e atividade dessa enzima com círculos abertos. Mostrando aí novamente que a cultura da bactéria strain 2.1 com 20 horas chegou em sua fase estacionária. Podemos ver ali que houve uma estabilidade então em 20 horas, né? Podemos ver que há uma proporcionalidade entre o crescimento celular e atividade dessa enzima, demonstrando aí que quanto mais havia o crescimento celular, maior era a atividade dessa enzima, até a fase estacionária. Essas culturas foram cultivadas em 30 graus Celsius, então é uma temperatura ambiente. Aí temos os gráficos mostrando a estabilidade e a atividade dessa catalase em variadas temperaturas. Denotamos aí nesse gráfico que para a estabilidade dessa catalase, as temperaturas ideais ficaram em torno de 40 a 60 graus Celsius. Após isso, há um declínio muito grande na estabilidade dessa catalase. Então as temperaturas ideais estariam em torno de 40 a 60 graus Celsius. Já para a atividade dessa catalase, há um pouquinho mais de rigor, sendo aí em torno de 25 a 45 graus a temperatura ideal para a atividade dessa catalase. Após esses 45 graus, também há uma queda muito grande na atividade dela, sendo inviável para uso em indústrias, né? Aí temos o efeito do pH na estabilidade também e na atividade dessa catalase. Vemos no gráfico da esquerda que para a estabilidade dessa catalase, os pHs ideais geraram em torno de 6 a 9, de 6 a 9 na tabela.
Assim, essa catalase com pHs muito ácidos não se estabilizaria muito bem. E isso segue o mesmo caminho para a atividade dessa catalase. Vemos que em pHs muito ácidos, como pH 3, 4, 5, há uma atividade muito baixa dessa catalase. Porém, em pHs mais básicos, de 6 a 11, há uma estabilidade e atividade muito boa da catalase. Concluindo, essa Rhizobium radibacter conseguiu produzir mais eficientemente catalase do que qualquer outro tipo de bactéria relatada em estudo. Assim, ela é um bom recurso para utilização em indústrias para a degradação do peróxido de hidrogênio, sendo necessário sua produção em massa. Para a produção em massa, é necessário que se faça o scale-up dessa cultura em laboratório, e isso no projeto estava em processo de curso. Essa foi a literatura citada.